Já Também, tive situações em que um colega que estava comigo a operar dizia: eu não acredito, demorámos 1h30 a mais só para que tu conseguisses disfarçar o máximo possível. Exato, e pôr a cicatriz, ou seja, tínhamos ido logo acima do abdômen, ficava ali com risco ao meio. Pronto. E acabou e era muito melhor. Eu dizia: mas olha, a doente assim está mais feliz. Exatamente, tens toda a razão, é tão bonito esse teu cuidado. O meu convidado extra de hoje é especialista em catástrofes, mas não humanitárias, catástrofes abdominais. O cirurgião Fernando Ferreira, do Hospital CUF Porto, é de facto especialista em cirurgias digestivas altas, laparoscopias, cirurgias de emergência e trauma. Durante mais de uma década foi mesmo cirurgião de voo nos helicópteros e nos veículos do INEM. Talvez não saiba o que são peritonites agudas, hérnias complexas ou mesmo diástases abdominais, um mal que atinge mais de metade dos portugueses. Mas o que é isso? O que provoca? Como se previne e como se trata? Sem referir nomes, nem detalhes demasiado gráficos, uma vez que emitimos a hora de jantar, vamos conhecer melhor este profissional de saúde, tão querido de centenas de pacientes, conhecido por ter uma prática de escuta ativa e envolvência do paciente que é rara e muito eficaz. Considera vão longe, aliás, os tempos de o doutor é que sabe. Olá, Fernando, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado, João Paulo, é uma honra. E esta conversa já era, a honra é para mim, com certeza, e esta conversa, aliás, já era esperada há quase 11 meses, ou quase 10 meses, que já estava-te a fisgar. Já há algum tempo. E vieste do Porto, eu agradeço-te por isso, por esta conversa, que de facto é importante. Tu nasceste no Canadá. Exatamente. Eu só soube agora. Sabia que tinhas estudado lá, mas não sabia que a tua origem é lá. Tinhas os pais imigrados, com certeza. Exatamente. Os meus pais imigraram muito cedo. O meu pai, na altura, imigrou até com 16 anos. Foi uma forma, digamos, de evitar ir para a guerra colonial. E, pronto, estava em Ontário, era naquela zona. E, portanto, sim, ele portanto, saiu daqui, do centro de Portugal, de Santa Combadão, numa terra chamada Castelejo. E não era Vila Dianteira? Não, Vila Dianteira é a terra da minha mãe. Ok. Ele foi fisgar. Também é ali, também é por ali. Exatamente, foi fisgar a minha mãe. É tudo a Beira Alta, portanto, exatamente, família. Beirão. E pronto, e efetivamente eles criaram a sua vida muito jovens no Canadá e tiveram a mim depois por volta dos 20, 21 anos e em 1969 lá nasci no Canadá, em London, numa cidade chamada Londres. Que e tens a dupla nacionalidade? E tenho a dupla nacionalidade e efetivamente fui lá criado até aos 10 anos e depois vim para cá. E esta integração cá, este choque. Sim, isto foi civilizacional entre ir para uma aldeia na Beira? Sim, foi interessante porque eu com 10 anos, na altura, viver no Canadá, criado numa sociedade, digamos, de consumo, como agora é, não é? Em todo o mundo, claro. Mas naquela altura havia uma grande discrepância entre Portugal, não é? Tinha acabado de sair do 25 de Abril e, portanto, ainda estávamos a arrancar, nem sequer pertencíamos à Europa, e os meus pais tinham pensado seriamente em vir para Portugal, só que não se adaptaram. O ano letivo tinha começado, eu tinha começado na altura e, portanto, tive aqui vários choques. Um dos primeiros choques foi, pronto, as pessoas não estavam habituadas a pessoas que viessem de fora e, em vez de ir na altura, para o segundo ano do ciclo, disseram: ele vem do Canadá, estão mais atrasados que nós em estudos, portanto vamos pô-lo no quinto ano primeiro, mas eu disse: saltaste umas etapas. Andaram um ano para trás e falavas de francês? Não, era inglês. Naquela zona exato. O Quebec é que seria francês. Exatamente, mas obviamente falava mal português, mas rapidamente consegui integrar-me e aprender. Mas era interessante, porque na altura até tinha assim o cabelo um pouco mais comprido, mas não era assim grande, só que cá todos os miúdos tinham o cabelo rapado, porque havia muitos piolhos. E eu fiquei admirado, não conhecia piolhos. Tics! Exatamente. E uma das coisas engraçadas foi que depois fui criado pelos meus avós, uma nova realidade, e eu estava habituado a usar calças leves e sapatilhas. Era o avô alfaiate, era este? Era o meu avô alfaiate. Lobão da Beira, doutor da Terra. Ele tinha nascido em Lobelho, de Lobão da Beira. Incrível, outra terra linda. Exatamente. E a minha avó Sara. E pronto, foi criada assim de um momento para o outro, assim, atirado de uma aldeia. De boca de sino, exatamente, e sarja, como diziam na altura, e sapatos de biqueira quadrada. Ou seja, o que é que aconteceu?
estava habituado, estragava, rasgava as calças e olha, e foi o que aconteceu. Eu disse aos meus avós, olha, já dei cabo das sapatilhas, quero umas novas sapatilhas Nike. E os meus avós ficam a olhar para mim, o que é isso? Não, sapatinhos biqueira quadrada. E eu tive que usar os sapatos biqueira quadrada, as calças gangue acabaram de existir e, portanto, aos poucos foi interessante. Foi um choque, mas por um lado foi-me ensinando que na vida, tudo o que nós temos, e hoje em dia até é importante para muitas pessoas, que é tudo fácil, usa, deita fora, digamos, esse conceito foi-me incutido muito cedo, dizer que afinal não era usa, deita fora, tens que saber poupar recuperar as coisas. Exatamente. E saber pensar no futuro, porque não sabemos o que vem aí, o que poderá haver, o dia da manhã. E isso foi muito importante. E a coisa que eu achei mais interessante foi conviver com pessoas simples. Ou seja, os meus avós eram pessoas simples, quarta classe, quinta, mas eram pessoas muito inteligentes. E o meu avô só não estudou porque, na altura, ele dizia-me, corrigente, pediu-lhe para estudar aos pais, mas os pais não deixaram. Portanto, ele fez o curso de alfaiate, na altura, que era uma coisa muito importante, e tinha o respeito de muitas pessoas. E eu achava muito interessante que eles tinham pessoas que iam lá trabalhar, as pessoas da aldeia, não é? A trabalhar, a cultivar as terras, eles tinham várias terras, e eu então ia acompanhar os trabalhadores, sentavam-me e eles achavam-me tão, digamos, ingênuo, e as senhoras metiam-se comigo, aquelas senhoras assim brincalhonas, e eu não percebia, agora já percebo que eu era mesmo ingênuo. Estava a pensar que esta coisa, Fernando, tu tens ouvi muitos testemunhos de doentes teus, têm um carinho louco por ti. Isso é uma coisa muito do médico. Quando o médico é bom, o meu pai também era assim e recebia muitas cartas e muitos, não havia telemóveis na altura, mas muitas cartas, muitos presentes. É normal isso, mas este teu carinho pelos teus pacientes transversal, dos mais ricos aos mais pobres, vem um bocadinho também, acho que ganhaste um bocadinho também desta tua infância. Acho que sim. Não é? Tiveste contacto com essa gente mais pura, mais simples. É mesmo isso. É muito importante isso, essa humanidade. É nós sentirmos que todas as pessoas são importantes e sentirmos que, quer estejamos numa cidade, num país evoluído como eu estava, não é? Que tinha o mesmo padrão de vida, digamos, há 40 anos atrás, que temos agora em Portugal, que era há 40 anos atrás, quando eu me deparei com pessoas que tinham que ir buscar água à fonte todos os dias e pôr num balde e suspender o balde para tomarem banho. Exatamente. E, portanto, como era na aldeia. Coisas muito interessantes que realmente vimos mas que eram pessoas com a sua forma de estar, a sua bondade, os seus valores. Claro que sim. E é isso que nós, muitas vezes, que eu acho que custa. As pessoas não conseguem sentir que quando temos um doente à nossa frente, o doente está fragilizado, o doente está aterrorizado porque não percebe. Então tu, que apanhas doentes com grandes casos de preocupação. E nós somos a última esperança e acho que é o nosso dever, se nos dedicarmos a algo, conseguimos partilhar esse conhecimento com as pessoas e tornar as coisas mais simples, não é? Torná-las, se conseguimos descomplicar e descodificar, desmontar esses medos, não é? E é uma das coisas que eu faço sempre. Por isso é uma das coisas, já estou no fim da conversa aqui a falar sobre isto, é esta questão tão importante que tu levas muito à séria da ligação com os doentes. Tu dizes, eu tenho esta escuta ativa, esta disponibilidade, é uma coisa-chave. Todos na equipa são iguais e são importantes, valorizo o trabalho de cada um e crias esta sintonia com o doente. No fundo, para quebrar aquela barreira, eu sou o médico, você é o doente. Os doentes também, hoje em dia, mudou-se um bocadinho este paradigma, não é? O seu doutor é que sabe. Não, o doente faz parte da equipa e tem uma voz ativa também no seu plano de recuperação e de tratamento. Isso. Ou seja, eu chamo o doente para mim, mas também chamo não só como estando a trabalhar comigo, mas tenho que o fazer, ou ele ou ela, tem que fazer o doente entender que isto não é ciência exata, que não é A mais B é igual a C. O doente tem que perceber e tem que estar comigo em sintonia para perceber que vamos ter dificuldades e que, apesar de, vamos supor, que até eu sei a técnica A, B ou C, eu sei efetuar bem a cirurgia, mas atenção, que se o doente não fizer a parte dele, se não controlar os fatores de risco para termos tudo do nosso lado, como se fosse, não é, um jogo de cartas, claro. Por melhor que eu seja, vamos ter
portanto, como dizem os ingleses, os odds vão estar contra nós. Todas as hipóteses, não é? As hipóteses É uma frase tua, nós. Vou-te citar. Não lhe posso garantir que corra bem, mas posso garantir-lhe que vou até ao fim do mundo para que corra bem. Exatamente. É tão bonito dizer isso a um doente. É o que eu digo sempre. E outra coisa extraordinária que tu também fazes, que é organizaste esta pool de doentes operados por ti, que ligam aos futuros doentes na véspera ou assim, a dizer que estou bem. É extraordinário eles alguém ouvir uma voz de conforto, não é só tu dizes, pronto, é uma atitude, esta sedação verbal. Claro. Tu ligas sempre na véspera das cirurgias para acalmar os doentes mais complexos. Sim, sim. É muito bonito isso. Sim. Mas também esta pool de doentes, o que é que eu posso fazer para agradecer-lhe mais? Olha, vou-lhe dar uma ideia. Junto a este grupo de doentes que eu tenho, que às vezes ligo aos que vão ser operados. Sem dúvida. Isso é tão importante. Exatamente. E isso é muito, muito importante. E eu faço uma coisa, fotografo muito os meus doentes, filmo os meus doentes. E muitas vezes via WhatsApp mando-lhes as imagens. O antes e o depois. O antes e o depois. Só o antes é um filme de terror, muitas vezes. Eu vi algumas, pode meu Deus, ser, é assustador. pode ser, mas aquelas hérnias gigantes que as pessoas têm. os próprios pacientes depois têm, porque nós, por depois mais... têm orgulho, se calhar, em mostrar, E não é? têm, e muitos partilham. Olha como eu era. Exatamente. Exato. E serve quase como uma reflexão para as próprias pessoas. É incrível. E o que é importante nisto é estas situações, os próprios doentes depois entram em contacto, ficam amigos uns dos outros, já me aconteceu, e dão apoio, e isto é uma coisa importante, é a tal corrente humana que é importante. Solidariedade, de empatia. É isso, estamos num mundo complexo e muitas vezes estamos num mundo que se liga muito ao valor material, mas esta corrente de boa vontade, de altruísmo que os doentes podem partilhar uns com os outros é impagável. E isto ajuda muito e leva os doentes a acreditarem, porque se nós acreditarmos em algo muito forte, por isso é que é fundamental. É meio caminho andado, não é? É meio caminho, porque ao acreditarmos, naqueles momentos mais difíceis, vamos encontrar forças onde não é difícil encontrar. Estava agora a pensar numa coisa, estavas a falar nisso, eu estava a pensar noutra coisa muito... Já vamos falar das diástases e das operações e da cirurgia robótica e isto tudo, mas... E a inteligência artificial, e tudo isto ajuda no diagnóstico, em sem tudo. dúvida. Os avanços da ciência são muito importantes e tu tens usado bem isso, mas ao mesmo tempo nada substitui, nenhuma inteligência artificial substitui essa relação médico-doente, os doentes com os outros. Claro. Isso é uma coisa que não vem Sim, não vem. no chat GPT. Mas atenção, é preciso ver essa humanidade. É preciso estar sempre em cima, portanto temos que estar sempre, como se diz, na crista de onda, ou seja, eu tenho que estar sempre a ler, sempre a estudar. Exatamente. Vou muito a conferências como palestrante. Agora exatamente, e não só vou a palestrar, como aproveito para também aprender. E eu disse sempre isto. Vou ensinar muitas vezes em cursos práticos, em todo o mundo a operar, com situações de modelos, de cadáveres, etc. E o que é fundamental aqui é que eu não só aprendo a ensinar, porque obriga-me a rever e a saber o que é o estado da arte, como às vezes conversando com outros colegas. Eu abordo desta forma, abordo desta... E tal. E, portanto, nós conseguimos chegar muito longe, não é? E isso é fundamental. E depois, se nós conseguimos sintetizar, conseguirmos de uma forma convergente definir um problema, não é? Porque o doente vem de uma forma divergente. Tem este, tem aquilo, tem tantos problemas, está tudo confuso. Se nós conseguimos convergir e fazer a pessoa centrar, focar, o que é muito complexo e é um desespero para o doente, torna-se depois mais fácil. Sim. Portanto, essa situação de mostrar essa segurança e de conseguir descomplicar e simplificar. E eu gosto muito de usar a linguagem que a pessoa entende. Claro. Ou seja, às vezes se eu tiver uma pessoa muito simples que vamos supor que faz construção civil de petróleo, eu explico, olha, eu vou fazer uma reconstrução como se fosse uma parede, duas paredes com uma caixa de ar e vamos pôr isolamento pelo meio, que é a chamada tela ou rede. Chegas à for pessoa, a senhora, se for uma senhora que já me aconteceu, alguma senhora... Uma costureira, já me aconteceu. E eu dizia, olha... Fala como tu metes rede, estava a pensar nisso. Exatamente, eu já tive situações... para reforçar o tecido. É porque eu não só aqui disse, o meu avô era alfaiate, mas a minha avó também era costureira. Boa. E então eu dou o exemplo de quando eu cheguei a Portugal. Eu dizia, olha, quando eu era miúdo,
eu rompia as calças nos joelhos e a minha avó ficava chateada, então tirava-me os bolsos de trás e punha nos joelhos. Como remendos. Remendos. E eu voltava a romper para ver se arranjava outras calças leves, mas não me arranjava as calças. E então a minha avó lembrou-se, foi à retrosaria e comprou uns bocadinhos de napa. Conclusão, ainda se não chegou, ela fez o seguinte: tirava os bolsos de trás, arranjava a napa, mais os forros dos bolsos da frente, ficava sem bolsos dos forros. Acabou ali umas joelheiras. E punha por dentro a parte do forro, punha os bolsos por dentro e as napas por fora. E ficava uma reconstrução perfeita. Sim. E é isso que eu faço com os pacientes. Quando às vezes têm hérnias complexas, vem daí, ou seja, eu faço um reforço com os próprios tecidos, à frente e atrás, e ainda uma rede pelo meio. Ou seja, é a reconstrução perfeita, baseado nos tecidos do doente, e o reforçozinho da rede. Que faz Mas falta, isto é fundamental. E depois a tal ligação, que é para os doentes perceberem que isto não é ciência exata, porque o doente pode ter uma infecção, apesar de todos os cuidados, porque o doente pode ter diabetes, mas se ele não controlar o diabetes, não vamos chegar longe. Se o doente for um fumador e não me deixar de fumar, vai ter problemas. Se o doente tiver um excesso de peso de 20 ou 30 quilos, por mais que eu tente pôr os componentes todos no sítio, é como uma mala cheia de roupa. Eu não consigo fechar a mala, não consigo pôr as coisas. E isto é fundamental. E isto são coisas que eu tento também passar esta corrente não só para os doentes, como outros médicos. Já fui aos Estados Unidos várias vezes falar. Boa. E uma das coisas que eu achei o máximo, porque os americanos perguntam-me sempre, mas como é que tu fazes e tal? Porque é tudo baseado, patient per pay, etc. E uma das coisas que eu dizia, olha, vocês querem convencer as pessoas e não é preciso gastar muito dinheiro, vocês façam o seguinte, fazem as coisas e ligam ao paciente na véspera. É uma forma de vocês próprios fazerem uma espécie de checklist, como faz um piloto antes de levantar o voo. E ligam ao doente, só tem que dizer, olha, você fez a injeção na barriga para diminuir o risco de infecção de heparina. Fez. Ok, isto é importante, não se esqueça, às X horas. Tem a cinta consigo que vai levar amanhã? Tenho. Não se esqueça, quando é que tem que parar de comer? 6 horas antes, doutor. Isto e mais aquilo. E fazemos um checklist. Depois digo ao doente, olha, esteja tranquilo, estive hoje a rever a sua TAC, estive a rever as várias abordagens. A ecografia, o que for. E tudo. E o plano A, B e C, se falhar o plano A, vamos para o B, para o C. Tudo previsto. Portanto, vai correr bem. E o doente... pelo menos fica muito mais. E os americanos ficaram admirados e disseram: isso é espetacular, nem gastas dinheiro nenhum. Não, até tenho um plano de telemóvel que nem gasto. E ao mesmo tempo revejo as coisas, não é? Ao mesmo tempo, o humor também diz que rir é o melhor remédio. Em muitos casos, ajuda a desbloquear. É uma ferramenta essencial, fundamental. Não é? E nós temos que, a rir, vamos dizendo as verdades. E é isto. E é uma das coisas que também disse numa palestra internacional que me perguntaram e tal, e eu dizia, fundamental depois esta corrente entre os pacientes. E eu passei esta imagem. É muito giro. E depois eu até brinquei com a situação, que eu digo, e tal, in my country, no meu país, forcei um bocadinho o sotaque, pronto, sou bilíngue. Se eu quiser forçar, forço. Se não quiser, não forço. Né? Claro. E até forcei o sotaque e disse, e tal, no meu país e tal. Às vezes eu opero e o doente chega ao pé de mim e diz-me, doutor, quero lhe dar um cabrito. Então, e eu, quero dar isto. Então, pronto, nos Estados Unidos dizer que querem dar um goat. Um goat, sim. Um goat, uma cabra, e depois ainda posso brincar, dizer, viva, ainda por cima, está a imaginar, eu vivo num apartamento. Imagina os teus perus no Natal. Exatamente. Eu digo, não quero nada disso. O que eu quero é que me dê o seu testemunho e que ajuda possa a preparar os próximos do paciente. E pronto, e até brinco até um bocadinho com isso, é tipo quase como a família da máfia, não é? Pertence à nossa família agora, dos meus pacientes. Aliás, esta é engraçado, porque houve já a Ordem dos Médicos de Espanha, que já há 8 anos, elevar a relação médico-doente a património imaterial da humanidade. É uma coisa muito curiosa. Sim, não sabia disso. Que a nossa ordem associou-se também. É medicina. Não, mas é isto. Obrigado. É muito já importante. Estou a aprender. Uma coisa fantástica. Muito bem. Neste momento, o Fernando Ferreira, nós estamos a fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Sábado que vem a gente tá... Quem é que... Balsinha, acabaram de partir o vidro no meu quarto a pedrada, man. O Zé faz 25.
é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. O Zé é um dos meus melhores amigos. Tá? Eu e ele, nós fazemos tudo juntos. Calma, Tá? Francisco. Mas eu gostaria de falar com o superior. Não é possível! Não é possível, isso é inacreditável, porra! Calma! Com as vozes de Tiago Teotônio Pereira, Paulo Calatré, Madalena Almeida e a minha, Rafael Medrado. Episódio 7. Amigo da Onça. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a falar com o cirurgião Fernando Ferreira, ele é do Hospital CUF Porto e é especialista em cirurgias digestivas altas, laparoscopias, cirurgias de emergência e trauma. Há mesmo durante mais de uma década chegou a ser o cirurgião de voo Flight Doctor nos helicópteros do INEM. Estamos a falar aqui eu queria te perguntar também isto, é uma coisa que nós trocámos a ordem toda da conversa, mas ainda bem. Este teu apelo da medicina veio de onde, Fernando? Tinhas alguém na família que já... Não. Porque de repente disseste que quer medicina e foste para Coimbra estudar. Exato. Portanto, nós muitas vezes gostamos das pessoas, gostamos de ajudar. Eu, desde miúdo, sempre achei que gostava de ajudar as pessoas. Só que não sabia se queria ser médico, se queria ser... Para dizer a verdade, até comecei como querendo ser bombeiro. Mas passei por várias fases na vida. Sim, claro. E obviamente tinha sempre receio se conseguiria entrar em medicina ou não. Não deve ser fácil. Não é fácil. E efetivamente depois havia momentos em que dizia, não sei, se calhar não vou esforçar, não vou. Pronto. A verdade é que fui andando e efetivamente nasci no Canadá, foi criado. E depois os meus pais trouxeram-te para cá, mas não se adaptaram, voltaram para o Canadá e eu fiquei cá a ser criado com os meus avós. Uhum. Podia ter corrido mal, mas correu até muito bem. Ainda bem. E efetivamente, quando cheguei aos 15 anos, era o teenager, naquele ano começou a MTV, começou a ver vídeos, começou a ver aquelas séries na televisão que era o Beverly Hills, Exatamente. Fame, havia tudo, e de um momento para o outro senti-me que estava numa aldeia e que estava ali sendo um rapazito que estava a ficar um pouco prejudicado para trás, não é? Limitado. De horizonte. E eu, que já tinha sido filho de imigrantes, via os outros a chegarem nas férias e eu na aldeia, no campo, pronto, claro, com o meu dever, a ajudar os meus avós a regar milho. Bons tempos. Bons tempos. E eu, Mas acharam, não, mas eu queria claro, mais do que isto. Exatamente. E eu disse, não, eu vou voltar para o Canadá e para o high school, para a secundária e ir em frente. Porque, não me esqueça, a minha avó era uma joia de pessoa e eu perguntei-lhe, avó, se calhar devia ir estudar para Viseu, para Alves Martins, porque em Viseu há uma escola pública, que é Alves Martins, que tem excelentes professores e boa formação. E muitas pessoas em Santa Comba que queriam ir para medicina ou para outras coisas passavam por lá. Porque em Santa Comba pronto, era sempre uma chatice, muitas vezes não tinha, só tive um único professor licenciado em medicina, em matemática. Sim. Em 5 anos só tive um único professor licenciado em matemática. O resto era tudo engenheiros, portanto, que entravam em terceira época e segunda época, portanto eram pessoas deslocadas. E eu, na altura, nunca me esqueço, quando eu disse à minha avó, eu disse, olha, se calhar ir para Alves Martins, e ela disse, não, os teus pais não têm dinheiro para isso, tu ficas aqui e o teu tio põe-te como gerente do banco e vai ser muito bom. E foi aí que me bateu, eu disse, ok, eu vou continuar aqui, vou ser gerente de um banco ou funcionário do banco, sem desprimor nenhum. Sim, claro. Para quem trabalha no banco, mas eu acho que consigo mais. E até na altura lembro de andar a investigar, que até já havia uma coisa nova, que era a engenharia biomédica, portanto eu fui sempre uma pessoa a querer ir para a frente, tecnologia, isto. E eu dizia, se calhar devia voltar para o Canadá, que se calhar tenho essas hipóteses. Mais hipóteses lá. E foi o que eu fiz. E voltei e depois fui para a escola de verão, que é o Summer School. Okay. E na escola de verão fiz 2 cadeiras, inglês e matemática. E pronto, e nesse mês, é um mês intensivo que corresponde a um ano. Okay. E todos os dias, e efetivamente estive no quadro de honra, fui distinto, e até mesmo em inglês, que já há 5 anos que não tinha inglês, eu fiquei boquiaberta e disse, eu consigo. E fiquei lá, fiz a secundária, e depois, quando terminei a secundária, concorri para os Estados Unidos, para o Canadá,
e para Portugal. É curioso que em medicina na Europa entra-se logo a seguir ao 12º, mas no Canadá e nos Estados Unidos não, temos que fazer um bacharelato no mínimo, ou então uma licenciatura, um bacharelato de 3 anos. Ou então uma licenciatura ou PhD, portanto, para podermos, um doutoramento, para podermos entrar em medicina. Só depois é que entramos. É muito tempo. Incrível. E sempre a pagar propinas na ordem dos 16 mil dólares mínimo até 20 ou 30 ou 40 mil conforme a universidade. E pior ainda, quando entramos em medicina, a propina dispara para 50 ou 60 mil por ano. Só com bolsa? Ficam empenhados, portanto as pessoas, por isso é que vimos os filmes... Student Loan. Exatamente. E nessa altura, estava decidido, entrei numa excelente universidade, em General Science, que era a Western, e concorri para cá. Só que em medicina, cá não houve a greve naquele ano, e eu não sabia se tinha entrado ou não. Pronto, continuei a minha vida lá. Diga? Greve de não sabias... Havia a greve dos professores naquele ano, foi em 1989, Não soubeste a notícia... Pronto, e eu não sabia nada. E tinhas entrado? E eu tinha entrado, mas não sabia. Portanto, e continuei no Canadá e estava a avançar. Entrei em setembro, outubro, novembro, dezembro, e portanto já estava integrado de novo na cultura canadiana. E efetivamente estava já a pensar na universidade, como é que ia fazer, etc. E nisto recebo uma chamada da minha tia, que me diz: Fernando, só agora é que soubemos, saíram aqui umas pautas, eu nem sabia o que eram pautas. Sim. Estás na pauta, entraste em medicina em Coimbra, que era a minha opção. Sim. Pronto. Porque era pertíssimo de Santa Comba, e eu e tens que decidir agora em 48 horas se vens para Portugal ou não. Só que eu estava lá a acabar o semestre, estava-me a correr bem. Pronto, o que é que eu fiz? Fiz um papel à minha frente, numa noite, prós e contras. Estiveste a pesar se valia a pena. Vantagens de ir e vantagens de ficar. Exatamente. E depois foi as vantagens de vir, porque foi muito fácil, no fundo foi custo de dinheiro, não é? Para os meus pais era impossível. Sim. E depois, quando eu vi que a propina cá naquela altura era 1.500 escudos, portanto 10 euros ou 12 euros versus 16 mil a 20 mil que eu estava a pagar lá. Nem pensaste duas vezes. E foi isso. E eu disse, vamos ver se dá. É como se fosse um gap year. E, pronto, e vim. E foi interessante. E nunca chumbaste nem nada? Tiveste esta tradição da academia? Não tive. Aliás, tiveste na tuna, na fanfarra? A fanfarra, que era uma tuna engraçadíssima, que é a segunda a mais antiga de Portugal. A primeira é a estudantina e a fanfarra é a segunda. O nome fanfarra vem de flanges de apoio negro, ou seja, foi uma tuna... Exatamente. Foi uma tuna que foi criada que seguia a equipa de futebol da Académica. Chegaste a estudar resumos debaixo de candeeiros públicos em algumas atuações. Exatamente. Mas nunca falhaste, etc. Nunca é verdade? Falhei. Pronto, conheceste políticos e toda. Vou avançar já para esta coisa engraçada que tu fizeste como flight doctor. Tu eras mesmo um cirurgião de voo, andaste nos helicópteros do INEM? Sim, andei. Mas nunca só opera no ar, não. Quando eu digo isso, o flight doctor, portanto, é um médico... Mas durante 10 anos ainda foi? Sim, é o médico que vai nas VMERs e exatamente. Naquela altura, no início do INEM em Portugal, eu tive esse privilégio de ter sido escolhido e ter feito essa formação, só que não era costume os médicos de não anestesistas estarem nos helicópteros. Portanto, eu fui o primeiro cirurgião a fazer heli em Portugal, o helicóptero. Ou seja, obrigou-me a estudar e a perceber de conceitos de anestesia, de sedação... E também de emergência e de trauma, tudo isso, não é? Exatamente. O trauma já tinha esse background, mas a doença médica súbita... Portanto, avançou muito nessa área e efetivamente, era uma forma de eu manter sempre uma boa mão em termos de situações críticas e emergência. Foi 10 ou 11 Medicina de emergência, hoje é uma especialidade, mas na altura não era. Eu tenho mas hoje não é? Já existe mesmo. E já tenho essa subespecialidade. Tenho um sobrinho que foi um dos primeiros é em Portugal. De emergência, é engraçado. Este cirurgião geral, especializado em cirurgia digestiva alta, isto é por oposição à baixa é o quê? Os intestinos, o reto, o ânus e nós temos digestiva alta. É estômago e intestino, estômago e esófago-estômago, não é? Estômago e esófago, exatamente. Intestino delgado. E depois temos o cólon, que já é um intestino mais baixo. Depois temos outros cirurgiões de fígado, vias biliares, etc. Mas uma base sempre que é a cirurgia geral
em que somos aquele cirurgião que tem Sim. aquela base de feridas ou de acidentes, lesões. Pronto. A cirurgia alta, a cirurgia visceral é uma coisa que tu fazes também? Isso é o quê? Exatamente. É a gordura visceral, é aquela coisa agarrada aos intestinos? Sim, mas a cirurgia visceral muitas vezes é uma questão técnico. Nós olhamos hoje em dia, as pessoas gostam muito de uma questão de imagem e de primeiras impressões. Se formos, por exemplo, para a Alemanha, falei com colegas na Alemanha, eles decidiram que não iam chamar mais cirurgia geral, chamam cirurgia visceral e digestiva. Ok. Porque o termo geral, muitas vezes, é depreciativo hoje em dia, infelizmente. E as pessoas consideram que a pessoa, sendo um cirurgião geral, sabe tudo um pouco, mas não sabe nada. Exato. Quando se enganam. É o cortezinho no dedo até à... Quando se enganam, porque são 6 anos de faculdade, 2 anos de internato geral, mais 6 anos de especialidade. Portanto, são 14. Mas, efetivamente, o facto de sermos cirurgiões gerais quer dizer que temos mesmo treino e formação nas várias áreas durante anos e anos. Pronto. Só que depois ainda nos subespecializamos ainda mais. Claro. Esta laparoscópica tem a ver com a laparoscopia, é uma coisa minimamente invasiva. Exatamente. Eu fiz uma há uns anos e então eu tive 5 furos, mas normal é 3 ou 4 furos. Há um que entra com uma luz e uma câmara, o que seja, e depois o meu médico nem sequer estava a olhar para mim. Tinha o Einstein Vision, tinha uns óculos, estava a ver por dentro de mim através dos tubos lá metidos. É isso, estamos a ver num ecrã e temos os óculos para ver em 3D hoje em dia. Fiquei a saber que tenho uns belíssimos pilares de diafragma, que nem sabia o que isso era. Tens um ótimo, com 70 e tal anos. Eu, muito obrigado, fiquei muito contente. E ainda tu tens o cuidado com as doentes. Estou aqui a ver exemplos teus em que procuras deixar as cicatrizes na zona da linha do biquíni ou da cesariana. Tu és muito cuidadoso com isso. Eu acho que a pessoa, se é um cirurgião e que por melhor que faça o seu trabalho, e já me aconteceu, eu já vi isso, a pessoa pode fazer uma cirurgia dificílima, uma coisa complexa, podia até ter corrido mal e salva a vida ao doente, e no final o doente, o que é que interessa? É a cicatriz. Ficou bem ou não ficou? Exato. Posso ir para a praia sem vergonha? Posso ir para a praia? As mulheres então ainda ligam mais a isso, não é? É isso. Mas tu és muito cuidadoso nisso. Eu já reparei. Por causa da autoestima das pessoas, sobretudo das mulheres. É muito fundamental. Importante isso. E dos homens e das mulheres. E já tive situações em que um colega que estava comigo a operar dizia: eu não acredito, demorámos 1h30 a mais só para que tu conseguisses esforçar o máximo possível. Exato, e pôr a cicatriz, ou seja, tínhamos ido logo acima do abdômen, ficava ali com risco ao meio. Pronto. E acabou e era muito melhor. Eu dizia: mas olha, o doente assim está mais feliz. Exatamente, tens toda a razão, é tão bonito esse teu cuidado. Cirurgia mini-invasiva não é uma cirurgia plástica. Qual é a diferença? Cirurgia minimamente invasiva quer dizer que nós fazemos uma cirurgia por microincisões, em vez de fazer uma incisão grande e gigante. Há muitas que obrigam a isso, não é? Exatamente. As hérnias gigantescas, claro, parece uma gravidez ectópica. Até por aquilo que suponho que deve ter feito, que foi uma hérnia do hiato, um refluxo. Sim. Pronto. Também. Quando se fazia... Pronto, e eu faço isso. E quando fazíamos antigamente, quando eu, na minha formação, no início, ainda vi 1 ou 2 cirurgiões mais antigos fazerem a chamada laparotomia, que é um corte a meio, acima e abaixo do umbigo. O risco de hérnias é brutal, de infecções, a dor, a limitação do paciente é brutal. Nós fazemos uma cirurgia com estes microfuros, que não são mais do que 8 milímetros, 10 no máximo, e o paciente no dia seguinte tem algum desconforto, mas está muito bem e pode ir à sua vida. É extraordinário. Ou até no próprio dia. O avanço da ciência e no próprio dia. Nós já fizemos cirurgia conforme fez e dei alta 6 horas depois ao doente para casa. É impressionante. É isso. Esta cirurgia robótica, eu tive cá há pouco tempo o Ricardo Zorron teve cá. Exatamente, que é excelente. Tu operas também com o Emanuel Guerreiro, também, e eu também faço cirurgia robótica e o que eu noto... É extraordinário. Eu ficava na dúvida, dizia, laparoscopia, robótica, mas há situações em que a robótica é realmente brutal. Eu tive, na segunda-feira, um senhor de Lisboa que eu operei, que foi por cirurgia robótica, e eu tinha-lhe dito: olha, eu posso fazer isto por laparoscopia ou robótica. No seu caso, a hérnia é muito complexa. Porquê? Porque ele tinha feito uma cirurgia robótica para extrair um rim e extraiu o rim e depois rompeu a parte lateral do abdômen e os intestinos fugiam por dentro do abdômen, debaixo da pele, para as costas. Isso é uma hérnia. É uma hérnia. É isso, não é? Quando rompe a parede do... Exatamente. Fica com um abaulamento, um saco debaixo da pele. E eu disse: olha, aqui a robótica pode ser uma mais-valia para si, porque a câmara permite ir dentro
do abdômen É e dar volta Incrível. de 270 graus a quase 360 que eu não consigo fazer com laparoscopia. E no robô tenho 4 braços, comigo só tenho 2. Exato. Mais a câmara está mais estável. Qual é a grande diferença? Porque é muitíssimo mais caro uma com robótica, não é? Quando na altura o doente teve que pagar uma diferença de 2.600 euros. Isto é mais o Da Vinci ou o Hugo Neste caso é o Da Vinci. Que faz é o isso, Da não é? Vinci, sim. Acho que o CUF já tem uns 2 ou 3. Sim, sim. Acho que tem 2. No Porto, comprou no aquele Opera, foi o Hugo Da Vinci. Haas, que é outra Se geração. é um dos últimos, é uma outra marca. Nós usamos Última o Da Vinci geração? 10 e que Acho que já é tem também 3 das robôs últimas cirúrgicos. É gerações. extraordinário. Que é isso. Há aqui uma coisa também. Tu és também especialista em controle cirúrgico da sepsis e em manuseio do abdômen aberto. Isto é uma coisa incrível. E eu conheço um caso ou dois. E uma vez me contaram-me, Fernando, quando a pessoa, por exemplo, leva uma facada na barriga e os intestinos saem para fora. Sim. Já me disseram, a pessoa pode não morrer disso. Sim. E o que não se deve, não sei se isto é um mito, o que não se deve é tentar meter-te lá dentro. Não, deve-se segurar, se possível, com um pano limpo, qualquer coisa, e ir com aquilo para um hospital e ser operado outra vez. E não tentar meter para dentro da barriga. Isso é que pode ser perigoso, é verdade? Basicamente, o que se pretende é que a pessoa proteja para não infeccionar e não estrague, não meta para cima nem para baixo, para não estrangular, para não torcer. Ok. E é por isso que dizem isso. Portanto, Leve um pano com molhado, cuidado. úmido e manter. Claro que esperemos que ninguém sofra Exatamente, mas eu uma coisa que já ouvi falar há muito tempo. Se vês alguém, por qualquer razão, teve um corte e ser o intestino, não tentes arrumar outra vez. Exatamente. E o manuseio do abdômen aberto é uma situação que tem tido certas tendências, como em tudo, não é? Quando há uma técnica sai no início, toda a gente quer fazer, depois chegas à conclusão que há um excesso, é um efeito pêndulo. Depois já há pessoas a usar a menos, agora é preciso um intermédio. E eu... Pronto, desde o início comecei a dedicar muito a doentes críticos e tinha a formação do trauma e comecei-me a dedicar muito dos doentes sepsis, não trauma, ou seja, aplicava os conhecimentos dos doentes das facadas e dos tiros nos doentes que tinham complicações cirúrgicas. Ok. E comecei a salvar tantos doentes, trabalhava na altura no hospital público e estava com... em Braga ou no Pedro Hispano? No Pedro Hispano. Tiveste 15 anos em Matosinhos, não? Exatamente. Foi brutal. E na altura, com uma colega minha, tivemos depois também à frente de uma unidade de cuidados intermédios e começámos a aplicar técnicas avançadas disto e começámos a salvar muitos doentes. Só que os doentes que têm muitas vezes os abdômenes abertos e estas situações para o salvar, depois ficam com problemas de fraqueza abdominal e mais os cortes que levaram, etc. E desenvolvem hérnias. E eu na altura dizia, isso tem que haver uma solução para isto. Por isso é que tu dizes... E as pessoas diziam sempre, os meus colegas mais velhos, era menosprezado, é apenas uma hérnia, não é nada. Sim. Os mais novos fazem isso. O que é que acontecia? Antigamente era assim, porque as pessoas não viviam até aos 90, 100 anos, 80. E hoje vivem e com qualidade. E com qualidade a conduzirem. E, portanto, é fantástico. E eu dizia, tem que haver mais. E eu comecei a avançar mais, comecei a investigar. Mas esta coisa da rede já existia? Já existia, só que esse era o problema. As pessoas, a nossa formação, e ainda há muitos cirurgiões em Portugal que fazem isso, que é a escola antiga, ou old school, que fazem a correção baseada apenas na rede, ou seja, põem um remendo. Exatamente. Superficial. Isto é, explicando um bocadinho, quando abrem as paredes abdominais, os intestinos assim estão dentro de uma como o parede exemplo abdominal. Da minha avó, dos joelhos, ou rasga seja, um bocadinho o tecido e sai para fora. Pronto. Como eu dizia, a minha avó tirava as bolsas de trás e punha nos joelhos e voltava a rasgar. É a mesma coisa. Enquanto que eu ponho o forro por dentro, ponho a napa por trás, que é a rede, e ainda ponho o bolso pela frente. É porque tu fazes essa sanduíche com o músculo. E isso mesmo. Ou seja, faço retalhos musculares com por isso é que aguentam mais. E por isso é que aguentam. E aprendeste com a avó modista. E depois... Isso que eu lhe falei, se tiver um engenheiro à minha frente, ou um matemático, ou um físico, ou alguém que tenha formação em ciências, eu explico-lhes, olha, isto faz sentido. Porquê? Porque a pressão que se dá entre as duas paredes contra a rede, que sempre que contrair é o que está a acontecer. Contrai e os dois músculos apertam a rede. Ou seja, há uma contração fisiológica e evita a formação de hérnias, enquanto que, à maneira antiga, que punham a rede à frente, sempre que contraía, expulsava a rede para fora.
E daí que a literatura tem demonstrado isso. E por isso que estas técnicas avançadas que uma pessoa tem aplicado, que felizmente em Portugal começa a surgir cada vez mais, os centros de parede abdominal, porque as pessoas chegaram à conclusão que realmente já é até quase uma subespecialização dentro da cirurgia, já é, e já está reconhecida até pelo European Hernia Society e os Estados Unidos, e portanto é uma coisa que tem surgido, e há uns anos atrás ninguém dava valor, e agora já diz, achei-me essa piada a ver uma Sociedade Europeia da Hérnia. Eu pensei, quando vocês se reúnem em congresso, o almoço deve ser bucho, ou barrigas de freira, ou papos de anjo. Mas é fantástico, é uma sociedade super ativa e fala de tudo, inclusivamente tenho tido o gosto de ser convidado como formador, e em Portugal desenvolvi ainda há uns meses atrás o primeiro curso europeu da hérnia do hiato, em que tivemos cá cirurgiões nacionais e portanto cá, portanto, de renome, mais internacionais, e fizemos um curso em que 2/3 eram estrangeiros que vieram a Portugal aprender. Incrível. Fantástico. Incrível. És também assistente, dás aulas e isso dá-te imenso gosto, com certeza. As catástrofes abdominais, no fundo, têm a ver com isto, tem uma mortalidade associada muito grande, 50% é imenso. Pode chegar a isso, e felizmente o que se nota é que as pessoas estão cada vez, digamos, mais consciencializadas e já percebem que é preciso ter tino, e há cada vez mais formações nesta área, e os cirurgiões mais novos estão cada vez mais bem preparados nesta área. Eu vi algumas imagens que tu mandaste de hérnias grandes e hérnias complexas. Claro. De facto, são autênticos aliens, são outros seres que as pessoas têm penduradas nas barrigas, e depois, como aquela doente que depois disse, só estou finalmente, e ficou tão bem, que diz ela, que finalmente consegui comprar leggings. Há 20 anos que eu usava só umas calças de saco de batata, e agora tenho Era um vestido de saco de batata. Era incrível, e de facto agora usa leggings, é uma coisa extraordinária. Portanto, afeta bastantes portugueses. Há aqui, como as diástases, por exemplo, aquelas alturas naqueles músculos. Sabe uma coisa, é muito gratificante este tipo de cirurgia. Eu às faço vezes cirurgia... são assintomáticos durante muito tempo. Exatamente. Eu faço cirurgia oncológica, não é? E opero muitos cancros do esófago e estômago. 30 segundos. Pronto, e só para dizer que os doentes podem ficar gratos com cancro gástrico, mas toda a qualidade de vida que perderam, por exemplo, num transplante hepático ou com um cancro qualquer, que ficaram com uma hérnia gigante, eles depois vão dar mais valor à sua autoestima e à sua forma de estar. É muito importante. Sim. E tu acolhes, eu vi isso, doentes que, em último recurso, que já tiveram 11 operações. Há recordes destes. A média, e que correu mal. Aquela italiana que foi operada por ti, teve 2 operações em Itália e nem quiseram ajudá-la nos custos porque correram mal. E ela veio para cá e salvaste-a. Portanto, é um bocado... A terceira ficou bem. E, portanto, é extraordinário. O Ramos Horta também teve uma coisa... As médias, 4 tentativas falhadas antes de chegar a mim, muitas vezes. É incrível. Mas tenho já agora... Já não tem cicatrizes, tem muitos colegas meus que já têm consciência e dizem não, e mandam-me doente de Lisboa, das ilhas, do Sul e todo lado. Portanto, Fernando Ferreira, foi o maior prazer falar contigo. Finalmente esta conversa estava prometida. Eu ficava mais de uma hora a ouvir casos teus, porque tu tens, nunca mais acaba de casos curiosos e de vidas salvas e de autonomias e autoestimas ganhas. Sim. E portanto quero-te agradecer muito esta tua passagem do Porto aqui por Lisboa. Valeu a pena ouvir-te, e continuação do teu bom trabalho. Bem-ajas por ter vindo. Muito obrigado. Foi um gosto mesmo.